Vamos falar sobre Jefferson Soteldo, o jogador das multidões, o jogador das redes sociais, o jogador que quando faz gol, mamãe, para a internet, ídolo de grande parte da torcida santista. Alexandre Galo foi perguntado ontem sobre Jefferson Soteldo. Soteldo pode voltar ao Santos Futebol Clube em 2025, Giovanni Afonso, ou será comprado em definitivo pelo Grêmio? Ele deve ser comprado pelo Grêmio, Marcão. Ontem o Alexandre Galo foi perguntado sobre Jefferson Soteldo, jogador que pertence ao Peixe, está emprestado ao Grêmio até o final da temporada. E olha, Marcão, você deve ter percebido a mesma situação que eu. A gente falou do Marcos Leonardo, que seria um jogador que o Galo não aceitaria de volta. Eu senti a mesma situação com o Soteldo, viu, Marcão? Porque ele foi perguntado qual é a possibilidade do Soteldo retornar ano que vem, se ele será comprado pelo Grêmio, e em nenhum momento ele citou a possibilidade do Soteldo retornar em 2025. Ele falou, e claro, é óbvio que o jogador vem desempenhando muito bem no Grêmio, Marcão. O jogador vem sendo talvez o melhor jogador do Grêmio nesta temporada, e o Grêmio deve exercer o direito de compra de 5 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de reais. O Varanda separou alguns números aqui, Marcão, para a gente entender como está sendo o desempenho do Soteldo com a camisa 7 do Grêmio. Separamos os números de Santos no ano passado e do Grêmio em 2024. Ano passado, o Soteldo, em todo o ano de 2023, atuou por 32 partidas, 25 como titular, marcou 1 gol e distribuiu 8 assistências, Marcão. Já no Grêmio, neste ano, foram 22 jogos, 17 como titular, marcou 5 gols e distribuiu 4 assistências. E tá aí a opção de compra, 5 milhões de dólares, cerca de 28,1 milhões de reais, caso o Grêmio queira e deve adquirir o jogador lá em dezembro, Marcão. É o Neto que começa rezando o programa, não é isso, Giovanni Afonso? Sim, o Neto que Ave Maria faz a asa da graça dele. Em nome do Pai, do Filho. Em nome do Pai. Alô, Neto! Eu tô que nem você hoje, viu, Neto? Eu tô rezando todo dia pro Grêmio comprar o Soteldo. Alô, Grêmio! Leva essa bomba relógio, Grêmio. 5 milhões de dólares, é isso, Giovanni Afonso? É isso, Marcão, 5 milhões de dólares, o Grêmio não pagou nada pelo empréstimo, Marcão. O Santos até tentou colocar uma das parcelas do Soteldo para que o Grêmio trouxesse o Soteldo por empréstimo, mas não, o Soteldo foi gratuitamente para a equipe do Grêmio por empréstimo, e caso o Clube Gaúcho queira adquiri-lo, são 5 milhões de dólares, 1 milhão de dólares a mais do que o Santos pagou para o Tigres do México, Marcão. Alô, Marcelo Teixeira, faz um descontinho para antecipar essa compra do Grêmio, não paga pra ver, Marcelo Teixeira, né? Dá uma ligadinha pro presidente do Grêmio, o homem tá numa grande fase por lá, a torcida tá adorando, ele já tá enganando lá o torcedor do Grêmio, já dá aquela ligadinha, fala, o presidente do Grêmio, ó, em dezembro é 5 milhões de dólares, se comprar agora, pechincha, 4 milhões e meio de dólares, e se livra do Soteldo, meu amigo. Se livra do Soteldo, porque até o final do ano tem chão, hein, Giovanni? O que o Soteldo pode aprontar nas noites do Sul, ele gosta de tomar aquela biritinha, vai ter viagens pra Venezuela, o voo sempre atrasa, tal. Ele pode brigar com o Renato Gaúcho. É melhor não pagar pra ver e vender o Soteldo logo, hein? Sem sombra de dúvidas, Marcão, concordo com você, faz por 4 já, né, já acerta tudo ali nessa janela de julho, Marcão, já se livra desse jogador que é uma bomba relógio, né, Marcão? O Soteldo tem qualidade com a bola no pé, isso é inegável, eu particularmente não acho esse grande jogador que todo mundo fala, mas é inegável que ele tem qualidade dentro de um futebol brasileiro, ele acaba se destacando em algumas partidas, e no Grêmio ele tá bem, né, Marcão? Mas a gente sabe que às vezes é mais ali aquele ímpeto inicial do que outra coisa, logo ele deve descobrir melhor as noites do Rio Grande do Sul, deve talvez até se machucar, ele que é um jogador que se machuca bastante, então concordo com você. Tem muito chão até dezembro, o Grêmio pode ser rebaixado, por exemplo, Marcão, por que não isso acontecer? Então, olha, se eu fosse o Santos, já pegava o telefone, vamos fazer por 4 milhões e meio, vocês compram agora? Já para se livrar desse jogador, Marcão. O Soteldo tem uma certa qualidade, não é um bagre, né? Como muitos gostam de usar esse termo no futebol. Tá longe de ser um bagre, mas tá longe de ser o craque.
pintado por muitos, principalmente nas redes sociais. É um pacotão de problema o Soteldo, né? É um jogador... veja, no próprio caso do Grêmio, né? Você vê o barulho que é feito pelo Soteldo, dá a impressão que o Grêmio tá brigando lá em cima. Aonde que tá brigando o Grêmio no Campeonato Brasileiro, Giovani? Zona de rebaixamento, Marcão. Eles estão, acho que na 17ª ou 18ª colocação da Série A. Então, assim, estão brigando por nada, basicamente. Perfeito. Então, veja, o Soteldo é um jogador o quê? Midiático. Você escuta falar do Soteldo, você parece que está escutando falar do Messi, do Rivaldo, do Ronaldo Fenômeno. Só que quando você vai ver o Soteldo na prática, é um jogador ali que vai subir em cima da bola, vai fazer aquela graça, ele é caricato, aquele cabelinho loiro, jogador de 1,5 m que chama muito a atenção, tal, né? Engraçadinho, faz aquela dança no Instagram, né? No TikTok. Mas na verdade, o custo-benefício do Soteldo é péssimo. E por que o Alexandre Galo, quando foi perguntado sobre isso, você viu que ele quis dizer rapidamente que o Soteldo não volta? Porque o Galo presenciou o que fez o Soteldo no Santos. O Soteldo, por várias vezes, no Santos Futebol Clube, chegou sem condições de treinar. O Soteldo tinha festas e mais festas no seu apartamento. Os vizinhos do Soteldo sabem do que eu tô falando. O Soteldo, muitas vezes ali, foi um péssimo exemplo naquele grupo que foi rebaixado. Então não é um jogador que ninguém tem saudades no Santos. Zero saudades do Soteldo. O Soteldo pro Santos, ele só fazia bem nas redes sociais. Para páginas que endeusam o Soteldo. Somente isso. Na prática, o Soteldo foi péssimo no Santos na segunda passagem. Tá aí os números dele, ó. 1 gol. Atacante de 1 gol marcado. 8 assistências. 25 partidas como titular. Então, ter saudades do Soteldo é loucura. Por isso que eu fiz uma brincadeira aqui, que se o presidente do Santos tiver condições, que ligue pro presidente do Grêmio e busque a antecipação dessa compra. Ou venda, no caso do Santos, né? Para não correr qualquer risco de ter o Soteldo de volta na Vila Belmiro. Giovani Afonso, mais alguns pontos importantes da entrevista do Alexandre Galo. Já falamos sobre reforços. O Galo trouxe mais algum ponto importante na entrevista de ontem, Giovani? Marcão, acho que de principais pontos a gente trouxe basicamente tudo, né? O Alexandre Galo não revelou muitas situações ali, né, Marcão? Não quis abrir muito jogo na entrevista realizada para a Transamérica. Acho que esses são os principais pontos, né? Ele falou que 29 jogadores foram procurados, mas até agora nenhum foi oficializado. Que o Santos não procurou Juan Pablo Vargas, então podem esquecer a vinda desse zagueiro. Teve toda essa questão do Soteldo, Marcão. Vi que ele também falou sobre o técnico Fábio Carille, que as críticas são naturais, mas que ele confia muito no trabalho do Carille. Falaram sobre o Wesley Patati, Marcão, que de fato aquelas propostas que o Varanda vem trazendo ao longo da semana chegaram na mesa, porém o Santos recusou todas, vai ficar com Wesley Patati, e as negociações com o Maccabi Tel Aviv praticamente se encerraram. Falaram que o Patrick, nenhum jogador do Santos é inegociável, mas que contam com o Patrick para a temporada que vem, então já fazendo planos com o Patrick para 2025. No mais, Marcão, acho que é isso. Acho que foi uma entrevista que conseguimos cobrir todos os pontos no programa de hoje.